a área de estudo. Eu queria que você desse sua opinião das formas de estudo para um cara iniciante, para um cara médio, para um cara que já está no alto nível aí. Bom, vamos lá. Para o cara que está iniciando, o cara que está pensando se... Nunca fez concurso e ele tem dificuldade. Se isso é para ele ou se não é. A gente falou aqui rapidinho sobre definir o cargo. Como é que o cara vai chegar até o cargo? Eu acho que a primeira coisa é definir a área. O cara vê as potencialidades, as preferências dele, ver o que ele gosta mais para definir uma área. Então, se o cara vai estudar para segurança pública, quer ser policial militar, civil, rodoviário federal, ele define uma área. Depois de definir uma área, aí o cara vai pensar na faixa salarial, porque aí isso vai fazer toda a diferença. O cara fazer o concurso para soldado ou para perito, né? Ele tem que definir de acordo com a realidade dele, e a pessoa tem que ser muito sincera nesse momento. Talvez, eu não diria ser um pouco cautelosa. Eu acho que foi a Vanessa que falou que fez primeiro o nível médio para depois. E tá aí, ela tá na Cefaz, né? Mas a pessoa saber reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos dela para definir nesse primeiro momento. Cara, você vai querer encarar na área de segurança, você vai querer começar na rodoviária federal, na polícia federal, ou você vai tentar fazer primeiro um cargo de nível médio, ou talvez um cargo um pouco mais acessível para servir de escada, né? O que é muito comum, aliás, no mundo dos concursos, e depois você vai tentar migrar a carreira. Então é isso, define a área de estudo, define o nível salarial que vai definir a concorrência que você vai enfrentar, o nível de prova que você vai enfrentar, o nível de conhecimento que você tem que ter, né? E define a localidade. A gente falou aqui sobre morar longe da família. Se você já tem em mente que você vai fazer um concurso como escada, isso não vai fazer tanta diferença. Você vai ficar ali por alguns anos até ir no cargo que você quer. Mas tem que pensar nisso, isso é muito importante. Beleza. Então você definiu a sua área. Você definiu o nível do concurso que você quer fazer. Mãos à obra. Como é que você vai começar? Você vai procurar o melhor material disponível para aquele determinado cargo ou para aquela determinada área. Não é difícil fazer isso com uma pesquisa no Google, ou no YouTube, ou em algum fórum. Você vai pesquisar com quem já faz ou com quem já fez. Essa foi a análise que eu fiz, a atitude que eu tomei num primeiro momento. Eu quero fazer como quem já fez, e da mesma forma que já foi feito. Eu não quero inventar a roda, eu quero fazer o que os outros já fizeram. Então acho que isso é muito importante, você tem que ser prático. Eu falei aqui mais cedo, não é para você entrar com uma mentalidade de eu vou fazer para ver o que dá. Não, cara, entra para passar. Você vai começar um projeto desse, você tem que estar ciente da dificuldade que é, e você tem que estar disposto a fazer o que for necessário. E aprenda com os melhores, aprenda com quem já fez. Hoje, a internet ela oferece essa possibilidade. Você consegue ter o melhor material, os melhores professores. Sei lá, antes da internet, 15, 20 anos atrás, a pessoa tinha que se mudar, ela tinha que ir para uma capital, para uma cidade grande, ela tinha que fazer um cursinho. Você não precisa fazer isso hoje em dia mais. Você tem todo um material, você tem todo um conhecimento de graça, né? Você tem YouTube, você tem fóruns, aí eu tive isso 10, 13 anos atrás, imagino hoje. Tenho certeza que está bem melhor. Então procura o melhor material, procura aprimorar a sua técnica, entre com uma mentalidade de dar tudo que você tem, entra com uma mentalidade de fazer o que for necessário, não de fazer o que você quer fazer ou o que você está disposto a fazer, mas você tem que entrar para fazer o que for necessário. Você vai olhar lá, como as pessoas que passaram nesse cargo que eu fiz, o que elas fizeram, como elas estudavam. Não é difícil achar isso, é o que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Né? Foi a primeira mudança de chave que eu tive lá no Fórum Concurseiros, foi isso. O que as pessoas fizeram? Eu vou fazer a mesma coisa. Ou melhor, eu vou fazer até mais, se for necessário. Talvez eu tenha alguma deficiência, talvez eu não seja tão bom quanto aqueles caras lá, mas eu vou me esforçar talvez até mais do que eles, porque se for necessário eu vou tirar essa diferença. Essa é a mentalidade. Organizar... Bom... Você organizou, você planejou. Isso eu diria que seria mais um planejamento estratégico. Você planejou as suas ações assim num longo prazo. Aí você parte para um planejamento mais tático. O que você vai fazer assim nos próximos meses? Você tem edital desse concurso? Se já tem um edital na praça, você está atrasado. Porque você já está pegando o bonde andando, você já tem que ter ciência que você vai entrar com uma desvantagem enorme de quem já está estudando. Então, você vai fazer uma estratégia de tiro curto. Se não tem o edital, melhor para você, você vai ter mais tempo para se preparar, mas o edital pode sair a qualquer momento, normalmente.
Quando você vai estudar e já tem um edital na praça, cara, aí é barata voa. Você vai ter que encontrar o melhor material o mais rápido possível e estudar todo o tempo que você tem disponível com foco naquela prova lá. Não tem muito segredo em termos de técnica, porque não dá tempo de fazer muita coisa. Você não vai ficar fazendo mapa mental bonitinho, você vai ficar fazendo resumos, você vai fazer uma prova dali 60 dias, você vai ficar escrevendo as coisas, é complicado, você não vai ter muito tempo. Uma preparação de tiro curto é completamente diferente de quando você se prepara para fazer uma prova que eventualmente ainda vai vir, né? É totalmente diferente. Você não vai se preocupar tanto com técnica, você vai se preocupar mais com quantidade mesmo. Você vai abrir mão de tudo que você puder abrir mão para se dedicar e para estudar. Quando eu estudei para a Anatel foi ali uns 30, 40 dias, eu não fiz muita questão. Acho que eu nem marcava o texto, assim, eu lia todo o material assim repetidamente mesmo, fazia as questões só que estava ali no final do capítulo, porque não dava tempo, cara. Quando você 40 dias, né? Quando você vai estudar e já tem um edital na praça, aí é mais corrido. Você vai mais pela quantidade mesmo. Quando você vai fazer uma preparação com um pouco mais de tempo, aí você vai ter que fazer um planejamento tático melhor. Você vai ter que dividir as matérias da forma que você consegue estudar e de acordo com a forma que se adapte melhor a você. Você não vai saber isso num primeiro momento, mas à medida que você for estudando, você vai saber. Por exemplo, eu estudava 1 hora. Na verdade, nem era 1 hora. Sim. Eu estudava 25 minutos, fazia um intervalo de 5, fazia mais 25 e outro intervalo. Aí eu acho que eu fazia um intervalo de 10. Então, eu estudava 50 minutos não, era 5 e 5. Era 50 minutos e 10 de intervalo intercalados em 5 minutos. Nesse momento, eu não pegava em celular, eu não mexia na internet. Porque você pensa que você está descansando, mas você não está. Você tem que... Seu cérebro descansa... Doce ilusão, né? Cara, você não tá. Se você tá lá, você tá lendo seu PDF, aí, beleza, deu deu meu momento de fazer o intervalo. Aí eu vou e dou um alt tab ali, eu vou olhar o Twitter, eu vou olhar o Face, eu vou olhar o Instagram. Cara, seu cérebro não tá descansando, você tá com atenção naquilo ali, ó. A hora que dava o meu intervalo, eu me levantava, eu ia beber água, eu ia beber café, eu ia ao banheiro. Se eu não quisesse fazer nada, eu me levantava e eu saía do quarto. Eu saía do quarto, cara. Às vezes eu saía da casa mesmo e olhar pro céu. 5 minutos para fazer uma higiene mesmo do cérebro ali, para desligar daquilo lá. Dava uma descansada mesmo e aí voltava. E quando você está estudando, é concentração máxima. Não tem esse negócio de olhar o WhatsApp, de olhar a hora. Cara, você não olha nem para o lado se for possível. Você tem que estar 100% concentrado ali no seu material. Porque a qualidade do seu estudo, independente da quantidade. Se você pode estudar 2 horas, você vai estudar 2 horas com a maior qualidade que você puder. Se você vai estudar 8 horas, a mesma coisa. Né? Por isso que eu não estudava mais, porque eu estudava o tanto que eu conseguia. Se a pessoa consegue estudar 6 horas, ela vai estudar 6 horas. Se o cara consegue estudar 12, excelente. Mas como eu disse, preparação de tiro curto, você vai estudar até sem conseguir. Às vezes seu cérebro, você acha que você não está dando conta ali, mas você vai. Alguma coisa está entrando, vai, né? Porque aí é diferente. Você não vai fazer aquilo lá 1 ano, você vai fazer aquilo lá por 6 meses. Você vai fazer aquilo lá por 30 ou 60 dias. Cara, se supera aí, né? Dá seu máximo ali, porque é por pouco tempo. E para o cara que já está mais experiente, que nem eu cheguei depois de um determinado tempo, eu acho que aí você tem que focar no resumo, revisão periódica e questão. Aí o seu resumo, quando eu digo resumo, pode ser um mapa mental. Eu fazia minhas revisões de administração, de orçamento. Acho que era principalmente administração geral e pública e orçamento eu fazia com mapa mental. Algumas outras matérias eu tinha o meu texto, que eu gostava de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, ou mesmo de digitar, de colocar as minhas palavras ali. Esse era o material base mais importante. Quando a parte de matemática, raciocínio lógico, estatística, coisa que envolve fórmula, é bom você escrever. Então eu gostava de escrever. Que é treinamento, né? Treinamento. E questão. Tem que fazer muita questão. O ideal é que na reta final da sua preparação, quando você faz uma preparação assim de médio e longo prazo, é que você gaste ali mais ou menos 10, 15% do tempo com revisão e 90% com resolução de questões. Ah, legal. Isso é quando você já está ali em cruzeiro, quando você já está na reta final, quando você já estudou aquilo ali talvez 2, 3, 5, 10 vezes, não importa, mas quando você já tem um bom conhecimento daquilo lá, você já colocou aquilo lá para girar em revisão somente, você não precisa mais ler o livro-texto.
você já está com o seu material de revisão. E aí você vai se dedicar às questões. Legal. Muita questão. Eu acho que teve um colega aqui que falou que fez 100 mil questões, né? Cara, é assim mesmo. É o Marco, trabalha lá com a gente. É isso aí mesmo, cara. Você não vai fazer 10 questões no final de um capítulo, não. Você pega o seu site preferido ali, eu gostava de fazer o TEC, eu colocava para, sei lá, acho que os últimos 5 ou 10 anos, alguma coisa mais ou menos assim, colocava a banca que eu queria fazer as questões. E mandava E ver. ia embora, cara. É muita questão.